E aí, tudo bem, colega? Eu sou o Lincoln e eu sou coach. E hoje eu queria contar uma história para você. Uma história de um coach, na verdade, entre vários que eu atendi, que conta o que tinha uma dificuldade de dormir. Na verdade, não é dificuldade nada de dormir, né? Ele estava com problemas de se concentrar nos estudos e de, assim, ter mais produtividade. Porque você sabe que um dos grandes elementos de produtividade é você dormir bem. Você conseguir acordar e estudar de forma focada, né? Então, se você na realidade tem lá, gasta 3 horas estudando para reter meia hora, não está sendo produtivo o seu sono. Melhor você realmente pegar lá 1 hora de estudo que você vai estar com foco, sabe, com produtividade, do que efetivamente ficar lá se desgastando por tanto tempo. Então, ele tinha dificuldade de dormir, dormia muito pouco, hora e sono mal dormido, e aí no final dos contos nós estabelecemos uma rotina, né? Um ritual de sono para ele poder então conseguir descansar. E aí quando chegou lá, né, ele foi, cumpriu a tarefa. Quando chegou na semana seguinte, ele foi prestar contas e aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele falou, não foi tão bom não. Eu tive aí algumas dificuldades, não consegui fazer tudo aquilo que eu tinha planejado e não deu totalmente certo. Eu perguntei para ele assim, então o que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu vou continuar. Aí eu perguntei para ele, mas você vai continuar por que se não deu certo? Aí ele falou assim, porque eu aprendi com você que a gente não pode dizer que algo deu errado na nossa vida até repeti-la por 21 dias consecutivos. Uau, que massa ouvir isso, muito legal. Por quê? Porque ele aprendeu o poder do condicionamento. É isso. Nós não podemos dizer que algo deu errado sem repetir isso muitas vezes. Aliás, o Tony Robbins ele diz isso, né? Que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então tudo começa primeiro com uma percepção, uma consciência, um conhecimento, né? O Jerônimo Tempo ele diz, isso eu gosto muito, ele diz que habilidade é conhecimento, prática e repetição. De forma então que enquanto você tem uma visualização do que fazer, agora eu vou colocar em prática. Mas só colocar em prática não resolve, eu preciso repetir para desenvolver consistência. Lincoln, mas quanto tempo que eu vou ter que repetir esse negócio, pelo amor de Deus? Então, assim, essa repetição, ela varia. Os estudos dizem, por exemplo, que hábitos mais simples você consegue estabelecê-los com 21 dias. De repente, uma boa leitura, estabelecer o hábito de ler. Pegar um livro que você gosta, com 21 dias, lendo todo dia, você consegue estabelecer um hábito simples. Hábitos mais moderados, que vão exigir um nível de dificuldade moderada, 28 dias. E aí você vai ter então que se esforçar um pouco mais para ele estabelecer. E existem aqueles ainda que são mais complexos, principalmente porque às vezes você não os faz todos os dias. E aí, quando você não os faz de todos os dias, o que acaba acontecendo? Você vai ter então que repeti-lo mais vezes. Então, 66 dias eu já vi estudos quanto a isso e já vi até algo mais do que isso. Então, 21, 28, 66 dias. O fato é, quando é que eu percebo que aquilo está estabelecido na minha vida? Quando eu percebo que eu já não faço mais força para fazê-lo. Já virou o piloto automático. Lembra da história do hábito? Hábito é aquilo que você faz de forma automática. Quando você estiver fazendo de forma automática, você então vai conseguir, vai ter a percepção de que o hábito realmente faz parte da sua vida. Não quer dizer que você pode simplesmente chutar o balde e você vai sozinho, né? Não é isso. Mas quer dizer que você já não faz mais força. Porque isso tem a ver com aquilo que a gente aprende, o que a neurociência explicou relativamente às trilhas neurais, né? Quando você está aprendendo um comportamento novo, ou quando você tem um hábito estabelecido, é como se esse caminho no seu cérebro ele fosse tipo aquelas highways americanas, aquelas autopistas enormes com 6 vias para ir, 6 vias para voltar, o trânsito ele flui, né? Mas quando você está estabelecendo um hábito novo, é como se você estivesse lá no meio do mato com um facão abrindo uma trilha por ali. Então no início é difícil, mas quando você visita esse comportamento muitas vezes pela repetição, aquilo vai abrindo o caminho ali. Vai criando uma highway, né? Vai criando uma autopista aí no seu cérebro para aquele comportamento. E aquilo vai ficando mais fácil de ser praticado. Eu me lembro que quando eu comecei a malhar, era difícil acordar cedo, era difícil malhar 3 dias na semana. Hoje eu malho 6 e está tudo certo, está muito bom. Quando eu pisco o olho, eu já estou lá e eu acho isso uma maravilha. Por que, Lincoln? Porque esse caminho foi visitado muitas vezes.
Eu me lembro, por exemplo, que quando aprendi a dirigir, eu tinha dificuldade de fazer ladeira e baliza. Então, o que eu fazia? Cada oportunidade que havia de fazer uma ladeira, eu ia nela. Então, aproveitava e treinava. Se tinha oportunidade de fazer uma baliza, eu tinha e treinava. Por quê? Porque eu sei que lá atrás, intuitivamente, eu sabia que a repetição me faria melhor. O Tony Robbins conta o exemplo no livro dele de quando ele aprendeu a falar em público. Hoje ele é uma sumidade, né? Mas o fato é, quando ele aprendeu a falar em público, todo mundo que chamava ele para falar alguma coisa sobre qualquer assunto ele ia. Para quê? Para desenvolver a habilidade de falar. Ele não se furtava disso. E aí, às vezes, por causa do medo, a gente fica lá se fugindo, né? Se limitando de poder falar. Então, se você quer melhorar algo, desenvolva a habilidade. Treine. E aí eu quero te dar 4 dicas para você então melhorar e para você estabelecer e desenvolver disciplina e desenvolver a habilidade que você precisa hoje para poder romper e avançar. A primeira delas é estabeleça um prazo para exercitar aquela habilidade. Quando você tem lá 21 dias como alvo, 28 dias como alvo, 66 dias como alvo, é melhor do que você achar que você tem que fazer isso para sempre. Seu cérebro às vezes cria lá, dá uma preguiça, né, de pensar assim, vou ter que fazer isso para sempre. Não, faz por 21 dias. Aí eu me comprometo a fazer isso por 21 dias. Se eu fizer isso por 21 dias, vai se estabelecer. Então fica mais compacto, fica mais concreto e mais realizável. Então, principalmente quando o hábito não está estabelecido, pensar nisso num nível muito longo desanima. Então, primeira coisa, estabeleça um período. Segunda coisa, se comprometa com alguém. Esse negócio de você fazer compromisso sozinho, só para você, se você não for muito focado, muito determinado, a coisa ela se perde. Então, quando você fala para alguém, pode ser um amigo, pode ser o coach, pode ser, sei lá, uma pessoa da sua confiança, um parceiro de treino, de estudo, comprometa-se com alguém. Já está comprovado que existe um gatilho mental que dispara quando eu me comprometo com alguém. E preste contas, né? Faça como eu fiz lá atrás, quando eu comecei a malhar e correr, prestava contas lá para o meu treinador. Em terceiro lugar, celebre cada vitória. Então, quando você perceber que o dia vale a pena você cumprir cada disciplina, celebre, seja grato, verbalize, comunique. Porque quando você faz isso, você libera no seu organismo hormônios de satisfação, de bem-estar, dopamina, serotonina, e aí isso vai gerando foco na solução, na resolução dos seus problemas. É muito importante fazer isso. E eu sei, quarto lugar, que você vai cair em algum momento, porque quando a disciplina não está estabelecida, é inevitável. A gente cai. Né? E quando eu cair, Lincoln? Quando você cair, volta imediatamente. Volta imediatamente. Primeira coisa é essa. Volta para a disciplina imediatamente. Por quê, Lincoln? Porque quando você volta, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Qual é a mensagem para o seu cérebro? Eu estou comprometido com isso. Existe uma congruência entre aquilo que eu estou fazendo e a minha mente. E a minha mente continua me ensinando para mim assim, cara, eu sou vitorioso, eu vou conseguir. Agora, quando você desiste e larga de mão, você fala, mais um fracasso. A sua mente entra em congruência. Então, se você errar, se você cair, falhou, volte imediatamente. E aprenda. O que eu fiz de errado e que eu posso melhorar no dia seguinte? O que me roubou a execução perfeita disso daí? Então, o aprendizado faz com que você evite o erro no futuro. Então, 4 dicas aí importantes. Estabeleça um prazo, comprometa-se com alguém, celebre as suas vitórias e, em quarto lugar, aprenda com seus erros, beleza? Se você fizer assim, logo logo você vai ter a disciplina que você deseja, a habilidade que você deseja fluindo. Paulo Vieira diz algo que eu gosto muito, ele diz assim, que aquilo que você é hoje, o lugar que você chegou, foi por conta do que você fez até aqui. Aquilo que você quer chegar e ainda não alcançou, se deve àquilo que você ainda não fez. E isso tem a ver então com as habilidades que você ainda não desenvolveu. Então para pensar agora, que habilidade que se eu desenvolver hoje na minha vida vai mudá-la para melhor e vai me levar para onde eu quero, ok? Essa é a dica de hoje para você. Eu sou o Link, eu sou coach. Se você estiver vendo esse vídeo aqui lá pelo YouTube, curte aí o vídeo que eu vou gostar muito de saber. Se você achar que isso faz sentido para alguém, compartilhe com alguém. E se você ainda não assinou meu canal, assina lá. Eu vou gostar muito de ter você aqui sempre que eu divulgar algo para você. Algo de qualidade, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Aquele abraço.